Bom, pessoal, boa noite. Vamos aguardar só uns minutinhos aí. O pessoal está entrando, o doutor Marcelo está ajeitando ali o aparelho. Como vocês bem sabem, né, pessoal, eu até agradeço aí a participação, já estou vendo aí já vários alunos aí, colegas também de profissão entrando. Hoje nós vamos falar aí sobre um tema que eu gosto bastante, né? Que muitos de vocês também, né? Conforme eu sei aí, né? Da academia, né? Que é o tema do Tribunal do Júri, né? E hoje, né, nós temos aqui, tem a grande honra, né? A grande satisfação de falar, né? De fazer um bate-papo aqui com o Dr. Marcelo Balzer Corrêa, né? Dr. Marcelo Balzer, promotor de Justiça do Estado do Paraná desde 1995. O Dr. Marcelo Balzer é uma referência nacional como tribuno no júri popular. Particularmente, já desde a época de faculdade, já ouvia falar muito do Dr. Marcelo, né? Mas vamos dizer assim que eu o conheci melhor da pior maneira, né? Porque eu conheci melhor sendo seu adversário, né? Em diversos júris em que atuamos em polos opostos, né? Recordo-me, inclusive, em uma certa oportunidade, eu não lembro agora se foi no ano de 2014, no ano de 2015, por conta aí de eu estar naquele momento atuando em muitos processos da ativo e estava tendo um mutirão, acabou que em uma oportunidade acabei fazendo 3 júris na mesma semana com outro doutor. Vocês imaginem a dificuldade disso aí, né? E uma coisa que eu sempre ressalto, doutor Marcelo, é que, assim, né, eu sempre ressalto e gosto de ressaltar isso para os meus alunos, né, entre as matérias que eu leciono, é a matéria de prática penal. Eu gosto de ressaltar sempre que o advogado e o promotor, eles são tão somente adversários, né? Eles não são inimigos, jamais devem ser inimigos. Então eu gosto sempre de ressaltar isso, nós somos apenas adversário de ideias. E tenho a grande satisfação, vi agora há pouco aí que o Dr. Lucas Cavini entrou também, como promotor, como o Dr. Balsa. E eu tenho a grande satisfação, inclusive, de me considerar amigo de alguns promotores, dentre eles, professor Marcelo, Dr. Marcelo Balsa, dentre eles, Dr. Lucas Cavini. Doutor Marcelo, uma satisfação conversar com o doutor no dia de hoje. Boa noite. Boa noite, doutor Gabriel. Olha, sinceramente, primeiro eu quero aqui agradecer a lembrança do meu nome para participar desse projeto do advogado Pereira Jorge Zagonel, né? Eu tenho um grande respeito à sua pessoa e já falo isso publicamente, sempre quando estamos em plenário, mas também falo publicamente quando eu tenho a oportunidade de falar em público, que o senhor é uma referência dos jovens advogados que vem crescendo dia a dia, não só na advocacia, mas como professor, como pessoa. E o doutor Murilo, que é meu amigo de mais tempo, digamos assim, quando eu aqui comecei, ele já atuava no Tribunal do Júri. Então, se o senhor sofreu dificuldade, imagina eu, quando aqui cheguei. Uma lembrança a todos aí. Agradeço as palavras iniciais, doutor Marcelo. Assim, quando nós pensamos, né, em fazer essa live, né, é, o nome do doutor, o nome do doutor Lucas também, que é meu amigo pessoal, né, vieram já de pronto na nossa cabeça, né, eu falo, pô, eu gostaria muito de conversar com ambos, né, e volto a dizer que é uma satisfação. Doutor Balsa, como eu mencionei no começo, né, o doutor já com 25 anos de estrada aí, né, no Ministério Público do Estado do Paraná, sendo dentre eles aí vários, né, vários anos dedicados exclusivamente aí ao plenário do júri, né. Gostaria de questionar o doutor, que o doutor contasse aí um pouco como foi a sua história, como é a sua história especificamente no júri popular. Bom, Samuel, a minha história do júri popular, ela começou, acho que como todo mundo, né? Quando eu entrei na faculdade de Direito, a primeira coisa que eu fui assistir foi o Tribunal do Júri, porque é a única oportunidade que a gente consegue, como acadêmico, presenciar o trabalho em loco do juiz, do promotor e do advogado, inclusive da própria sociedade. E quando eu via pela primeira vez o Tribunal do Júri, eu disse, é isso que eu quero fazer. Mas não me via como juiz, nunca me vi como juiz, eu me via como um ator daquele cenário, né? E
fiz a academia e já nos momentos finais ali teve um júri simulado, tive a oportunidade de fazer o júri simulado e posteriormente eu fiz esse júri real e aí fui para a advocacia no Tribunal do Júri, 3 anos de advocacia no Tribunal do Júri. E aí quando foi 1995, eu passei no concurso do Ministério Público e demorou para fazer o primeiro júri como promotor. E me preparei para pedir a minha primeira, entre aspas, condenação, né? Porque até então a gente, como advogado, pedia apenas absolução. E a sorte bateu de que era uma tentativa de homicídio e eu pedi não absolvição, mas uma desclassificação para lesão corporal. Mas no meu segundo júri como promotor, sustentei a acusação, não fui feliz. Peguei um advogado com mais de 35 anos de estrada, que me deu uma aula de júri, da qual eu nunca mais me esqueci. E com esta aula que eu tive em 1995, em Luanda, 25 anos atrás, eu venho me mantendo com os ensinamentos que aquele velho advogado me ensinou, né? Eu tinha uma forma de atuar no júri totalmente diversa da que eu tenho hoje. E o tempo foi forjando a forma de a gente atuar, né? Então foi assim que começou. Na verdade, sempre quis trabalhar no Tribunal do Júri. O problema é que até que ficasse exclusivamente no Tribunal do Júri, tive que fazer outros serviços naturais da profissão, né? Mas quando eu cheguei na comarca de Guarapava, aí dali para frente, nunca mais parei. Então, essa é a minha história no Tribunal do Júri. E o doutor chegou quando aqui no plenário de Curitiba? Na verdade, eu cheguei em Curitiba, depois de concluir o ciclo natural da carreira, no ano de 2001. E logo no ano de 2001 ou 2002, não me recordo exatamente, haveria o júri dos bruxos de Guaratuba, onde o doutor Celso Ribas com a doutora Lúcia iriam fazer aquele júri. E para se preparar para aqueles júris, pediram auxílio de promotores, que aqui estavam substituindo na época, para que eles pudessem se preparar. Então, meu primeiro júri em Curitiba foi no ano de 2002. Foi um júri de dolo eventual. Dificílimo. Então, eu comecei no Tribunal do Júri aqui em 2002, ainda que substituto. E depois retornei no final de 2003, início de 2004 e nunca mais saí. E lá estou todo setembro. Que bom, que legal. Bom, só contando um pouquinho da minha história é muito mais breve, né? Que a do doutor, mas pouca gente sabe, mas o direito, a faculdade de direito não foi minha primeira faculdade, né? Eu, na época, quando eu tinha 17 anos de idade, eu não sabia muito bem o que fazer na minha vida profissional, né? E acabou que eu acabei me matriculando no vestibular em dois cursos de administração de empresas e turismo e hotelaria. Fiquei por um ano cursando os 2 cursos, um de manhã, um à noite, me formando na segunda. E quando eu me formei, comecei a trabalhar na área, vi que aquilo não me satisfazia como profissionalmente. Então, decidi fazer novamente vestibular para o curso de Direito e tentei, né, já que, entre aspas, eu havia perdido um tempo, né, já desde o primeiro dia de aula eu tive a certeza que eu queria ser advogado, e advogado criminalista, porque já me interessava muito a questão do júri popular, o Tribunal do Júri, né. Tive a felicidade já no nono período passar na prova da OAB, e concluindo a faculdade, concluindo a universidade, no dia seguinte ao juramento na OAB, já fui no Tribunal do Júri aqui de Curitiba, na época, colocar meu nome à disposição para fazer júris de forma dativa, né? Aqui em toda a região metropolitana. E na época era um pouco diferente, né? Não tinha aquelas listas que nem hoje em dia tem da OAB para nomeação. Acabou que eu comecei a ser nomeado para vários júris já no começo já da carreira. Fui nomeado um ano para 13, no 14, cheguei a ser nomeado até para 15 júris no ano, né? Que para advogado é bastante, né? E assim começou, e daí os primeiros casos, os primeiros clientes de forma, vamos dizer, contratada, constituída, vieram, enfim. E daí eu posso dizer que com a mesma mosquinha que picou o doutor, que é a mosquinha do júri, né? Que nos torna apaixonados e traz até um certo, entre aspas, um vício bom do júri popular, e acabei seguindo aí a minha carreira também. Eu sou testemunha.
Eu sou testemunha. Eu tive a satisfação, eu sempre menciono isso, sabe? Eu falo assim, conversando com meus colegas, amigos, até meus sócios, eu falo, olha, a gente aqui em Curitiba, a gente enfrenta muitas vezes os promotores mais difíceis. Se a gente consegue fazer júri em Curitiba, se a gente faz júri em qualquer lugar do Brasil. E eu tenho certeza disso, porque eu já, cada situação já que passamos, já. Que eu passei, aliás, né? Que eu passei. Faz parte, então, eu também já passei vários. Na verdade, o Tribunal do Júri, ele traz isso de bom, né? O estresse inicial, antes do próprio júri, né? Há quem fale do chamado estado de júri, né? Para quem faz júri, uma semana antes, quando o júri é marcado, começa então aquele pico de adrenalina, aquele pico de nervosismo, né? E o profissional do júri, seja ele promotor, seja ele advogado, vai entrando naquilo que a doutrina e os experientes do júri dizem que é o chamado estado de júri, né? E é natural e é bom, né? O medo faz bem para todo mundo. Não o medo no sentido de temor, mas é o medo de não falhar, de não errar, de querer fazer o correto. Porque nenhum de nós que ali está, seja ele promotor, seja ele advogado, quer errar, quer passar uma vergonha pública, né? Então, o estado de júri tem muito disso. Porque o mero despachante processual, aquele que faz laudas e laudas em seus escritórios, hoje, por recorte e cola, ainda ficou mais fácil, né? Eu fico pensando assim, olha, sinceramente, quero ver lá sustentar 2h30 ou mais, dependendo, né? Quanto tempo a gente fica lá, raciocinando o que a testemunha disse, anotando. Então, no Tribunal do Júri, por isso que eu falo, não é para todos. Aquilo é para quem tem, efetivamente, não digo o dom, mas a paixão. E você é um exemplo disso, Gabriel. Sempre digo isso. Obrigado, doutor Marcelo. O júri, na verdade, assim, só quem atua ou já atuou no plenário sabe que o júri popular, né, o processo do júri, ele demanda um estudo muito aprofundado, obviamente, porque não é só a parte técnica que conta, mas sim a parte emocional. E a parte emocional, ela é muito importante, né? Eu queria questionar para o doutor como que nós temos, embora algumas situações sejam parecidas à preparação do Ministério Público da Defesa, temos algumas particularidades. Dentre elas, né, o doutor, por exemplo, acaba fazendo um júri muitas vezes de uma quinzena, acaba fazendo ali júris, não sei quantos ao tempo, o doutor chega a fazer num mês, né? Eu tenho todos os meus júris anotados, né? Você sabe. E esses dias até minha assessora me chamou a atenção de que do ano, não me recordo agora, se final de 2009, final de 2010, eu realizei 134 júris consecutivos. Todos os dias úteis eu realizei até véspera de Natal. Então, veja, 134 júris consecutivos praticamente você fica 100 dias se preparando dia e noite para um tribunal do júri, sendo que cada caso é um caso. Hoje, graças a Deus, nós estamos com uma equipe espetacular de colegas, nós somos em 6, né, para fazer tribunal do júri. Então, quando eu faço muito, atualmente eu faço 4 por mês. Ou seja, hoje a gente ficou tranquilo. Então, a forma de preparar o júri hoje é totalmente diversa da forma que eu tinha para me preparar anteriormente. Então, digamos assim, eu estava quase fazendo um júri de ouvido, né? Eu me dizia o que acontecia, eu fazia a instrução no plenário e aí fazia o tribunal do júri. Então, a preparação do tribunal do júri, eu vou falar um pouquinho, né? Porque como eu fui advogado e hoje promotor, eu vejo as dificuldades de ambos os lados, né? Como advogado, eu tinha uma carga emocional muito grande em razão do contrato firmado, a responsabilidade com o cliente e principalmente com a família do cliente. Então, o advogado vai para o tribunal do júri com uma carga emocional de responsabilidade muito grande, muito embora não tenha vendido a sua liberdade, mas mesmo assim pretende auferi-la. Como promotor de justiça, eu tenho como hábito, eu não converso, eu não tenho contato com a vítima
se viva ou seus familiares, para que eu não me deixe levar por essa emoção, porque eu pretendo ser o mais neutro possível, porque pode acontecer de eu chegar e pedir absolvição, embora contrariando a própria vítima e seus familiares. Então, esse afastamento como promotor de justiça eu acho muito saudável. Há quem pensa ao contrário e respeita a opinião, que, ao contrário, pretende ser não só o promotor de justiça social, mas também o promotor de justiça daquela vítima ou daquela família. E aí, isso às vezes vai para o lado pessoal, e quando chega no calor dos debates do Tribunal do Júri, isso vem à tona. Os profissionais demonstram isso. Então, você pode perceber que quando você vai lá de uma forma mais técnica, mais pensando única e exclusivamente na prova do processual e na instrução processual, quando termina o julgamento, independente do resultado, você sai de cabeça erguida sabendo que fez o seu trabalho. Mas quando há uma carga emocional, dependendo do vínculo realizado, seja advogado, família ou cliente, seja promotor, família e cliente, em muitos dos casos, não são raros, gera animosidade entre os atores, no caso, promotor e advogado. Então, veja, 15 anos fazendo Tribunal do Júri em Curitiba, graças a Deus, ainda não tive esse desprazer de ter, do outro lado, um inimigo. Mais ou menos, quando eu digo que tem o júri, é que nem eu vou jogar bola. Né? Tanto que quantas vezes já jogou bola no meu time, como assistente de acusação, e outros colegas jogaram com o meu time. No outro dia, eles estão lá com o time da defesa, nós jogamos a nossa, entre aspas, a nossa bola, e no final, tranquilo. Então, a gente fala, eu acho que tem mais briga em jogo de futebol entre amigos do que no próprio Tribunal do Júri entre os adversários. Né? Então, a preparação do Tribunal do Júri entre promotor e advogado, eu acho a do promotor mais simples. Porque o promotor tem 4 opções, o advogado só tem uma. O promotor pode pedir a condenação, o promotor pode pedir a desclassificação, o promotor pode pedir qualquer outra coisa que não aquela condenação máxima, uma desclassificação, uma desqualificadora, ou seja, há um leque de opções para o promotor, dependendo do caso concreto, requerer. Enquanto para o advogado, não. Ele só tem uma opção, que é ou absolvição, ou no mínimo, diminuir a pena dele. Né? Então, eu acho muito mais fácil a preparação para o promotor de justiça do que para o advogado. Embora eu veja o advogado, entre aspas, como a noiva do Tribunal do Júri. Porque ninguém vai lá para ver o promotor. Todos vão lá para ver o advogado. E explico isso. Porque a sentença de pronúncia, de certa forma, não vamos falar aqui, em princípio, que dubio pro societatis, mas a sentença de pronúncia já coloca o réu, entre aspas, não digo como condenado, mas uma pessoa que deve algo à sociedade. Então, a sociedade vai para o júri, a sociedade que eu digo, aquela assistência que vai assistir o júri, eu quero ver o que o advogado vai dizer para tirar o cidadão dali. Então, o advogado é, a meu ver, o principal personagem do Tribunal do Júri. O promotor, a gente já sabe. Tá? O promotor, às vezes, não precisa falar muita coisa. Lembra-se um júri que nós fizemos, falei 5 ou 7 minutos? A gente não precisa falar muita coisa. A defesa é que tem que falar. Né? Então, eu vejo a preparação do promotor de justiça muito mais simples do que a do advogado. Aliás, obrigado, doutor Valzar. Aliás, eu lembro muito bem de um júri que a gente fez, acho que foi ano passado, ano retrasado, que o doutor sustentou por 1 minuto e meio, fez os cumprimentos e falou, eu vou sentar e eu quero ver o que a defesa vai falar. Mas enfim. Foi uma estratégia. Eu sei. Então, assim, a gente, de fato, né, como advogado, a gente acaba tendo uma carga emocional muito grande, por conta, muitas vezes, né, aquela pessoa, principalmente o réu, quando está preso, o advogado, ele é a última, entre aspas, a última pessoa que ele pode contar, que vai, de certa forma, tentar alterar aquela situação para ele. E são raras, às vezes, até recentemente me perguntaram aqui, né? Mas quando vai uma pessoa lhe procurar, quem que vai no teu escritório lhe procurar? Olha, comumente vem a família. Os casos que envolvem crimes, principalmente homicídios, casos que
vem a família aqui no nosso escritório, não vem só uma pessoa procurar. Então acaba que a gente fica envolvido e acaba se envolvendo com a família. Mas até para a gente manter uma certa, né? Eu sempre tento externar isso, e aqui nós temos a mesma linha, e eu sempre menciono isso para os alunos também, para que quando forem começar a seguir suas carreiras, que advogado nenhum pode prometer um resultado, né? O que o advogado pode e deve prometer é tão somente que fará o máximo possível na causa, sendo, obviamente, tudo dentro da legalidade e da ética. E fazer o máximo possível na causa demanda, né, o estudo aprofundado do caso. E você tem que estudar as nuances lá, desde o inquérito policial, a profunda análise das provas. E uma das coisas que é mais importante analisar as provas já produzidas é verificar as provas que não foram produzidas. Porque nós temos que lembrar que o advogado ele trabalha com a dúvida, né? O indúbio pro réu, embora não exista de forma taxativa no plenário do júri, quando eu falo taxativa, né, nós temos 7 jurados, a votação dos jurados se dá por número ímpar, né, diferente seria se fosse 8 jurados, entre que 4 votam pela condenação, 4 acusação, 4 absolvição, né, e daí teríamos o indúbio pro réu. O advogado tem que externar isso para os jurados. Então todo esse estudo, né, todo estudo tem que ser humilde também, de saber que não entende sobre tudo. Né? Uma das coisas que nós temos e temos que ter é, inclusive, o apoio, muitas vezes, de pessoas especializadas em certas áreas. Por exemplo, quando nós vamos analisar um laudo de necropsia, às vezes a resposta da questão está naquele laudo de necropsia, né, da solução do caso ou não. Né? Então, a gente, muitas vezes, tem que contar aí com o apoio de profissionais da área, das outras áreas, da área médica, enfim. E nesse sentido, ainda na questão técnica, eu acho que é muito importante estabelecer ali com a pessoa, que a pessoa que está ali depositando toda a confiança em você, um elo de sinceridade, um elo de franqueza, um elo de confiança. Né? Essa história eu sempre falo, me pergunto em sala de aula muito, professor, o cliente conta a verdade para o advogado, né? Às vezes não, a verdade é essa, e a verdade é essa, às vezes ele não confia, e isso é um problema, e às vezes não conta, e às vezes a gente vai descobrir certas situações no processo, não no processo, porque a gente faz uma síntese daquilo, né? Então, precisa estabelecer esse elo, né, forte de confiança. E é importante falar também, só mencionando novamente, a questão do lado emocional. O lado emocional é um lado assim que envolve, né, o júri popular, ele envolve muito o lado emocional, porque nós estamos ali tratando dos 2 bens jurídicos mais valiosos que temos, que é vida e liberdade. Então, é carregado de emoção. Né? E daí saber lidar, mentalizar as sessões plenárias. Quando o Dr. Bauser fala estado de júri, o estado de júri é você não só fazer o estudo técnico, mas mentalizar eventuais situações que possam ocorrer durante a sessão plenária. Né? Mentalizar, por exemplo, como você vai se comportar com as emoções do réu, com as emoções da família do réu. Uma questão importante, com as emoções dos familiares da vítima. Familiares da vítima, porque você está ali, às vezes, falando, está perante os familiares da vítima, eles muitas vezes não querem escutar o que você tem para dizer. E é complicado. Saber lidar, muitas vezes, com a imprensa, saber lidar com os apartes, né, Dr. Baus? Né, o Dr. Baus faz muito uso dos apartes. E os apartes são uma estratégia. E são utilizados e devem ser utilizados, obviamente, mas os apartes sempre são, principalmente no começo da carreira, quando você está começando, né? O aparto no começo, quando você se perde inteiro, não sabe nem para onde você estava indo, né? E particularmente, então, nesse sentido, né, eu vou falar uma coisa minha, eu sempre tento mentalizar todas as situações possíveis para que chegue no júri, né, esteja forte mentalmente, para conseguir enfrentar aí, pelo menos, né, um Marcelo Bauser aí, né, pela frente. Bom, doutor Marcelo, eu não podia deixar de colocar mais um ponto aqui para nós conversarmos, que é um ponto extremamente relevante, né? Extremamente relevante, de certa forma, polêmico nos últimos tempos, que foi a questão aí trazido por conta do coronavírus, Covid-19, né?
Recentemente, nós tivemos o provimento 105, neste ano, em que foram suspensas todas as audiências presenciais até o dia 31 de dezembro do corrente ano. As audiências estão sendo feitas, as audiências comuns aí estão sendo feitas, mas os atos das sessões de julgamento acabaram sendo suspensas, né? Ocorreu uma proposta do Conselho Nacional de Justiça para adoção do sistema de videoconferência para a realização de sessões no tribunal. Logo quando saiu essa proposta, muito se falou que o CNJ estava querendo fazer um júri virtual. Na verdade, essa terminologia júri virtual não é bem acertada, né? Porque não são... A proposta do CNJ, e com uma rápida leitura na proposta, você já vê que a proposta dele não é que todos os atos... Quando você fala júri virtual, parece que todos os atos seriam virtuais, né? O jurado virtualmente, o advogado virtualmente, o promotor, enfim. Não é isso. A proposta feita pelo CNJ é que algum desses atos poderão e não deverão ser realizados ali com a participação do representante do Ministério Público, defesa, o réu, vítima e testemunha. Por exemplo, tá? Ministério Público e Defesa, bem como o réu, se estiver solto, poderão optar por comparecer pessoalmente. Os jurados eles serão sorteados no momento anterior, eletronicamente, e somente os 7 mais 2 de suplente irão, então, comparecer pessoalmente na sessão plenária. Fazendo uma simples análise, uma rápida análise, né, sobre a proposta, vejo que essa proposta, no meu entender, na minha ótica, ela precisa de algumas mudanças, vamos dizer assim. Né? Isso na minha ótica, na ótica de advogado de defesa. Eu vejo alguns probleminhas, como, por exemplo, a possibilidade, e não a obrigação, a possibilidade, a faculdade de testemunha prestar seu relato virtualmente. Isso, ao meu ver, né, fere frontalmente a busca da verdade real, né, já que sabidamente, né, doutor Balso, nós sabemos que procedimentos criminais, processo criminal, sobretudo, o principal meio de prova nos processos criminais geralmente a prova testemunhal, por conta de diversos fatores, dentre eles, por muitas vezes, um problema deficitário da polícia judiciária, por falta de aparato, muitas vezes, falta de pessoal, enfim, né? Temos uma questão também da faculdade, da possibilidade, não da obrigação também de acusação da defesa optarem por essa defesa remotamente. E aqui eu vejo um probleminha também, né? Porque se imagine uma situação em que temos lá um doutor Marcelo Bauser fazendo a sustentação oral perante os jurados e o advogado em casa fazendo a sustentação oral. Obviamente, aquele contato com os jurados, aquele, entre aspas, corpo a corpo, né? Aquela percepção, ela acaba não tendo uma paridade. O mesmo vale também se o Ministério Público fizer a sua sustentação de caso e o advogado estiver ali presente. Obviamente que a acusação ela não vai estar em paridade com a defesa, né? E dentre outras questões. Então, eu penso, né, que essa proposta feita ela tem que sofrer alguns ajustes. Contudo, né, e é importante falar isso, estamos em um tempo de excepcionalidades, né, em que nós temos princípios dos direitos que estão em confronto. Né, nós temos um princípio da razoável duração do processo. Se nós imaginarmos aí que nós temos uma população carcerária de 812 mil presos, e desses 812 mil presos, 42%, ou seja, 337 mil presos, ainda são presos provisórios. E desses 337 mil, diversos, milhares, são em decorrência de processo no Tribunal do Júri. Então nós temos esse princípio. Nós temos, do outro lado, o princípio devido ao processo legal, da plenitude de defesa, a questão que o Tribunal do Júri é a garantia individual do réu, enfim. Então eu queria perguntar para o doutor, como o doutor vê toda essa questão, como chegarmos aí a um meio termo para que as sessões do julgamento voltem a acontecer e que para alguns princípios aí constitucionais não sejam fortemente violados? Entrar com habeas corpus. E vou explicar por quê. O Conselho Nacional de Justiça foi o primeiro órgão, a meu ver, e juntamente com os demais tribunais de justiça de todos os estados da federação, que baixaram determinações, portarias e resoluções impedindo aos juízes, diretores do fórum, que abrissem os edifícios para para recepcionar o público em razão do Covid-19, isso lá no seu início.
Posteriormente, todos os governantes, federal, estadual e municipal, tendo flexibilizando isso, outros voltando atrás, outros dando um passo à frente, com certas, obedecendo determinadas leques de coloração, né, vermelho, laranjado, amarelo, em razão aí das pesquisas que as secretarias de saúde, a OMS, têm feito. Pois bem, essas flexibilizações vindas dos governos, com base em dados das secretarias de saúde, Ministério da Saúde, ela diz o quê? Que não pode abrir aquilo que não é essencial. A minha pergunta ao senhor, doutor Zagonel, a advocacia não é essencial à justiça? Sim. O Ministério Público não é essencial à justiça? Sim. E a justiça não é essencial ao cidadão? Então, a pergunta é, por que este serviço essencial não é aberto? Porque os juízes presidentes, diretores do fórum, acatando normas de resolução. Só para o senhor ter uma ideia, o estado de Santa Catarina marcou um júri para fazer no tempo de pandemia. O próprio Conselho Nacional de Justiça, que agora apresenta, não foi nenhuma proposta, uma minuta de proposta, houve um procedimento administrativo onde o Conselho Nacional de Justiça disse à Federação de Santa Catarina para que se abstivesse de fazer o júri. E foi cumprido. Pois bem, estamos agora vivendo no estado do Paraná uma restrição, voltou. Mas até antes não estava restrito. E essa restrição, ao que me consta, é por 2 semanas. Pergunta, se um juiz diretor do fórum abrir o fórum para fazer um serviço que ele acha que deve fazer, essencial, com as medidas e cautelas determinadas para todo mundo, máscara, álcool em gel, enfim, afastamento social, qual é a punição que esse juiz vai ter? Nenhuma. Então, toda essa norma que foi proposta, essa minuta proposta ao Conselho Nacional de Justiça, ela se resolve pelo artigo 387 do CPP. Seja porque o juiz presidente do Tribunal do Júri ele tem poder de polícia sobre o plenário. Ele pode delimitar o número de pessoas ali dentro. Ou seja, não há necessidade de ter Conselho Nacional de Justiça para dizer isso. Não há necessidade de Tribunal de Justiça para dizer isso. Basta que o juiz diretor do fórum ou o juiz presidente dizendo que vai fazer o Tribunal do Júri. E vamos um pouco além. As partes concordam em fazer o júri. O réu concorda em ser julgado. Os jurados concordam em comparecer. Vamos ser presos por estar fazendo o nosso trabalho? Ou vamos ter que entrar com habeas corpus preventivo para que a gente possa exercer a nossa função? Veja, eu sou promotor do Tribunal do Júri. Faz 3 meses que eu sou um despachante processual. Eu não posso trabalhar na minha função porque o Tribunal de Justiça disse que eu não posso entrar lá. Mas espera aí, mas a justiça não é essencial? Se a justiça é essencial, o Poder Judiciário não pode fechá-la. Então, o que está errado é esse raciocínio. Você está entendendo? A meu ver, com a devida vênia, e desculpe os colegas que aqui estão vendo, me parece que juízes e promotores estão gostando da situação de ser funcionário público. Enquanto o povo está aí trabalhando todo dia, tentando ganhar o seu pão com muito sacrifício, o salário nosso, né, está caindo todo mês. Mas só que estamos trabalhando? Sim, estamos trabalhando, mas não estamos produzindo a contento. E o tempo está passando. E o tempo está passando. Por sorte, hoje recebi uma comunicação do juiz da 2ª Vara do Tribunal do Júri, marcando 4 ou 5 julgamentos para o mês de agosto. Então, nós vamos lá, estaremos lá. Então, só para esclarecer, você bem falou que essa minuta, eu não vou falar em proposta, porque é uma minuta. E digo porque é uma minuta. O cidadão que escreveu isso, ele teve 6 meses como juiz. Ele nunca presidiu um tribunal do júri. Eu fiz essa pesquisa. Ele nunca presidiu um tribunal do júri. Então, quando você começa a ler a proposta, você já vê assim, nossa, essa pessoa acho que nunca fez o tribunal do júri. E é verdade, essa pessoa nunca fez o tribunal do júri. Portanto, essa proposta, ela, a meu ver,
Claro, nesse tempo de sessão, ela deu um start, ela deu umas condições, mas ao mesmo tempo acendeu a luz da consciência de que nós somos essenciais à justiça. Nós, que eu digo, advogados, promotores e juízes. Então, eu quero ver agora por que um juiz, diretor do fórum, não vai abrir o fórum com essas recomendações, por exemplo, para salão de beleza, restaurantes, bares, etc. Se tem gente que pode fazer isso, então nós temos que, no caso, fazer as restrições, é claro, ao grupo de risco, como jurado, né? Veja só, essa proposta, ela chega ao cúmulo, Zagonel, de elitizar o tribunal do júri. Porque os jurados, por essa proposta, só poderia ser jurado quem tivesse acesso a computador, smartphone e internet. E o júri não é elitista. Até porque as pessoas que estão do banco dos réus não é a elite. Muito pelo contrário. A elite escolhe quando lá quer sentar. Já o pobre, que não tem como resolver sua situação e muitas vezes age pela falta de cultura, pelas faltas de condições, é ele que senta lá. Então eu respondo bem simplesmente. Artigo 387 do CPP. O juiz presidente do tribunal do júri tem o poder de polícia para fazer o júri. E nós somos essenciais à justiça. Então, se nós não reconhecermos que nós somos essenciais, não sei o que é essencial. É mais ou menos se nós fizéssemos assim. Os médicos não vão trabalhar na pandemia, porque eles correm risco. Agora, né? Entendeu o raciocínio? É a minha visão disso aí. Obrigado, doutor Balsa. Eu vou fazer um questionamento em cima dessa proposta. Como o senhor vê, por exemplo, se vamos passasse essa proposta, como o senhor vê essa questão da faculdade da testemunha, por exemplo, poder comparecer na sessão do julgamento ou prestar o seu relato de casa? Como o senhor vê isso? Eu vejo um erro na redação, porque já que você leu a redação, ela dá faculdade ao advogado comparecer, dá faculdade do promotor comparecer, faculdade do réu ser solto comparecer, faculdade da testemunha ser solta. E o juiz? O que fala a resolução sobre o juiz? Feito pelo Conselho Nacional de Justiça. Não diz se o juiz é facultado ou obrigatório a comparecer. Pergunto, o juiz é obrigatório a comparecer? Não tem na resolução? Ou seja, não tem como você fazer. Veja a dificuldade que nós já temos, né, com relação quando estamos lá pessoalmente fazendo o júri e temos que fazer uma inquirição de testemunha por videoconferência. Eu já fiz isso, acho que o senhor já passou por isso, muitos colegas já passaram. É possível fazer. Só que vai depender da conectividade, do sinal de internet, do som funcionando bem. Quantas vezes, às vezes, para nós passarmos um CD da gravação do júri que foi feito na instrução, já temos dificuldade, né? Eu vou fazer, agora eu vou colocar assim, um pouco de maldade, porque no tribunal do júri, às vezes tem uma maldade. Vamos imaginar que vamos escutar 2 testemunhas por videoconferência. Aonde estão essas testemunhas? Essas testemunhas estão isoladas da oitiva uma da outra? Ou porque se nós vamos ouvir uma por videoconferência, é possível que alguém esteja também no smartphone ouvindo e depois oriente aquela testemunha. Então, ou ela se comunicando via WhatsApp. Então eu não vejo quem é que vai cuidar dessa testemunha, não vejo isso com bons olhos. Até porque há possibilidade de fazer o júri presencial. O que tem que ser limitado? O acesso às pessoas. Porque eu fiz um cálculo rápido, o número de pessoas atuando no tribunal do júri é 21. 7 jurados, defesa, promotor, a guarda, se necessário for, o juiz e o seu escrivão. E a moça do cafezinho, que a gente pode até dispensar. O resto, você limita, seja um familiar do réu ou familiar da vítima. Todo o plenário do júri de qualquer cidade do interior ou aqui da capital tem espaço para fazer o júri com menos de 50 pessoas ou até 50 pessoas, de forma totalmente isolada, com máscara, álcool gel e etc, etc, etc. Então, sinceramente, essa proposta de júri virtual totalmente desnecessária. É possível. Aliás, doutor Balsa,
Se a gente imaginar as estruturas, principalmente aqui do Tribunal do Júri aqui de Curitiba, até da própria região metropolitana, os próprios jurados, eles poderiam se sentar aonde fica ali a plateia, colocar eles de uma forma separada. Hoje existem testes de Covid rápidos aí, que sai o resultado em 10, 15 minutos, né? Temos aí situações. Veja, você não sei se chegou a fazer júri aqui em Curitiba, naqueles espaços que foram cedidos numa época de Meta 4, fizemos em sala de aula, fizemos em no Palácio das Araucárias, auditórios, tudo improvisado. A questão é que o local onde a gente senta, ou o jurado senta, é independente. Tanto que eu já, várias vezes já falei, porque todo mundo, o promotor senta ao lado do juiz, então ele tem mais... Eu por mim, eu queria sentar longe do juiz, porque vamos supor que eu trabalhe com um juiz corrupto, vamos dizer que eu sou corrupto também. O raciocínio tem que ser feito dessa forma, né? Então, com relação ao local, não me importa. Me importa que o trabalho se realize, que o réu seja julgado. Ser condenado e ser absolvido, essa é outra questão. Mas o réu não pode ficar 90 dias com uma data que estava marcada. Vamos imaginar ali, eu tinha um júri para fazer no dia 23 de fevereiro. Esse júri não saiu. Isso passou 3 meses. Vamos para 4 meses. Esse réu não foi julgado. Ele poderia ter sido absolvido naquele dia. Eu não sei. Não me recordo nem mais do processo. Mas era um caso que eu poderia ter ido lá, pedido a absolvição e ele já estava livre. Numa dessa ele está preso. Não sei. Não foi marcado o júri. Então, eu sou contra o júri virtual. Sou contra a proposta do júri virtual, porque... eu acredito que as questões virtuais é só na total impossibilidade. Na total impossibilidade. E não há total impossibilidade. É essa que é a questão. Não há total impossibilidade de se fazer um júri presencial, porque, e vou além, se as partes concordarem, melhor ainda. Podemos até, acusação e defesa, em razão dessa excepcionalidade, diminuir o rol de testemunhas, porque nós sabemos que muitas vezes as testemunhas são só meramente abonatórias, né? Ou às vezes uma testemunha que o depoimento dela não vai se alterar, e insistirmos apenas naquelas testemunhas efetivamente de fato, que presenciaram. Então, eu vejo que as partes e o juiz agora tem que fazer a sua parte. No caso, haver uma mútua colaboração. Tá certo. Pô, doutor Balzer, antes de... infelizmente, eu quero ressaltar aqui, nós estamos com uma quantidade expressiva de pessoas assistindo, né? Não poderia deixar de mencionar algumas pessoas aqui, né? A doutora Luísa Terra, doutor Janezinski, doutor Lucas Cavini, doutor Luiz Carlos Auro, presidente da Comissão de Política de Drogas, doutora Mirtz, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, enfim, são diversas pessoas aí que gostaria de mencionar. Doutor Calil Aquim, que inclusive fez o segundo júri que eu fiz, eu fiz o júri com o doutor Calil Aquim, né, aqui no plenário do Tribunal do Júri em Curitiba. Eu gostaria, então, só para ir para a parte final, infelizmente, o assunto é um assunto, eu ficaria aqui a noite inteira falando sobre isso, tenho certeza que o doutor Marcelo Balzer também, né? Mas até por conta da live, o vídeo ele só pode ficar no máximo gravado ali até 1 hora no máximo no sistema. Eu gostaria agora só de passar algumas perguntas. Algumas participantes fizeram umas perguntas, dentre elas a Mirtz, né, que é a vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos. Ela perguntou, na opinião do senhor, como que o senhor vê essa questão sobre... nós tivemos uma reforma trazida agora pelo pacote anticrime, que se o réu for condenado a uma pena de 15 anos ou mais, então se inicia a possibilidade da execução provisória, ou seja, se faz a prisão em plenário ali. Ela questiona ao senhor como que o senhor vê essa questão. Eu vejo já, inclusive já participei de um podcast, é isso que chama, né? A respeito do assunto, E eu acredito que o Supremo Tribunal Federal vai se debruçar a questão disso aí, porque já se debruçou e já acenou favorável, e eu também sou favorável à prisão em primeira instância pelo Tribunal do Júri com o réu condenado. Eu vejo que
o problema vai se dar agora porque na lei anticrime ela limitou os 15 anos. A questão que está sendo apreciada pelo STF não tinha esse limite penal, né? Então, eu não sei como que o seu Supremo Tribunal Federal agora, nessa questão, ele vai... Porque, na verdade, os 15 anos é um meio termo, da qual eu sou contra. E explico o porquê. Você não é da época do júri, do recurso obrigatório que tinha quando o réu era condenado a mais de 20 anos. Isso. Você entrou na carreira depois disso. E eu me recordo que muitos júris que fiz em que o réu merecia ser condenado a mais de 20 anos, o juiz dava 19 anos de um pouquinho só para não dar a ele um recurso obrigatório, que era o protesto por novo júri. Que não precisava nem recorrer, bastava que a pena fosse acima de 20 anos, o recurso era imediato. E, via de regra, voltava esse júri. Eu fiz 4, 5 vezes júris por protesto por novo júri na época, né? Então, quando você coloca um limitador de penas agora, eu vejo que muitos dos juízes, por exemplo, que já não são, entre aspas, num crime de homicídio qualificado, de aplicar uma pena superior a 15, não vai mudar em nada, né? A grande maioria dos juízes não aplica uma pena superior a 15. Nós podemos contar na palma da mão, são poucos. Então, eu acho que quando você limita a 15 anos, as penas vão ficar agora na faixa de 14 anos e meio, independentemente do cálculo da pena que o juiz fizer. Só para não ultrapassar 15, para não decretar a prisão, né? Então, eu sou favorável à prisão, porque, como você bem disse, são os bens mais preciosos da vida. É a vida e a liberdade. Muitas das vezes a gente olha essa condenação sob o ótico desses princípios, da inocência, ampla defesa e tal. Mas se esquece de olhar com os olhos da vítima. Os júris demoram para acontecer. Espero que nunca alguém aqui tenha um familiar abatido por um homicídio, né? Mas você chegar depois de 4, 5, 6, 9 anos, consegue levar o algoz, digamos assim, né, ao tribunal do júri. E aquele cidadão é condenado. E ele sai pela mesma porta da família da vítima. A sociedade não compreende isso. A família não compreende isso. E às vezes nem mesmo o defensor acha justo isso, né? Porque viu que dificilmente qualquer recurso vai reverter. Mas, pelo menos, vende-se uma esperança de um maior tempo em liberdade, o que eu acho horrível. Porque, às vezes, passaram 15 anos, depois de esgotados todos os recursos, aquele cidadão vai preso. Aí eu acho que aquela prisão, 15 anos depois, já não é mais justa, porque já se perdeu. Então, nós temos que ver isso com determinados critérios. Se ele cometeu o crime, o processo teve a sua velocidade natural, foi julgado e condenado, vai preso. Pode recorrer, volta, pode até ser absolvido até lá. Mas se não for absolvido, pronto, já está cumprindo a sua pena. Agora, você retardar isso, ainda sabendo que o réu é culpado, muitos advogados às vezes fazem apenas para protelar a prisão do acusado, aí 15 anos depois ele vai preso. Aí eu acho que foge. Então, sou favorável, mas acredito que esse critério de 15 anos vai dar um pouco de atrapalho na prática. Tá certo. Bom, pessoal, conforme eu tinha mencionado, né, infelizmente, pelo adiantado da hora, infelizmente vamos ter que encerrar. Eu queria agradecer mais uma vez, imensamente, o Dr. Marcelo Bauser. Se tem uma coisa que eu vou ter orgulho lá na frente, na minha carreira, quando eu estiver encerrando a minha carreira na advocacia criminal, é de ter sido o seu adversário, tão somente. Tenho a honra de poder dizer que sou, como se considero seu amigo, tenho a honra de ter amigos do outro lado, né? O Dr. Lucas Cavini, que é promotor de Justiça do Estado do Paraná, né? Eu e mais o Dr. Pedro, né? O Pedro Porto, acho que foram os únicos advogados criminalistas que foram convidados para o casamento dele. Talvez tenham sido outros, eu não sei, mas isso foi uma grande honra, uma grande satisfação para mim
em saber que, embora eu tento ser combativo, né, pelo menos eu acho que tento ser respeitoso nos plenários, e enfim. Então eu quero agradecer a todas as pessoas que participaram, tiveram conosco na noite de hoje, e dizer para vocês que esse canal do nosso escritório, né, do Pereira Jorge Abreu Torres, é um canal que toda semana nós iremos fazer live com pessoas do gabarito do Dr. Marcelo Bauser para discutir todas as questões de direito. Tá bom? Agradeço a todos. Boa noite, Dr. Bauser. Muito obrigado mais uma vez. Boa noite, obrigado. E no final da sua carreira, não me queira como adversário, sempre como amigo. Obrigado, Dr. Bauser. Isso aí, boa noite.